Prêmio Compliance Across America. Letícia Sugai. Obrigada. Boa tarde. Quando ver essa casa cheia de forma física, aqui e ali, sei que ali atrás também temos algumas pessoas, e de maneira virtual. Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem. Eu espero que esse seja um momento de muito aprendizado para vocês, mas para mim também. E essa cognição, essa troca, acontece com base nas perguntas que vocês façam. Então, por favor, interajam. Esse é um momento em um espaço seguro para nós entendermos dilemas éticos que circundam a nossa realidade e ajudarmos a construir um sistema cada vez melhor, olhando para esses desafios que mudam todos os dias. Portanto, a proposta que eu trouxe hoje para falar com vocês a respeito desse lançamento chama-se A Fonte Única da Nossa Verdade Ética. Rapidinho, desculpe das costas, obrigada, pegando o meu passador de slides. E essa é uma palestra, uma apresentação densa, completa, profunda. Então, espero que vocês nos acompanhem até o final dessa apresentação, que dura em torno de 1 hora. E, ao final, como eu pedi, que interajam, façam os questionamentos para que nós possamos aprender juntos e juntas. Eu quero começar contando uma história, porque meu currículo foi brevemente lido, e embora acredito que seja importante essa trajetória acadêmica e profissional, eu faço e trabalho com integridade por ser uma grande paixão. Alguém aqui já viu ou está assistindo um documentário chamado As Zonas Azuis, The Blue Zones? Alguém já ouviu falar? Poucas pessoas, talvez no remoto. Alguns fica aqui uma recomendação, portanto, de conteúdo. E esse seriado fala sobre zonas, são 6 lugares ao redor do mundo, geralmente em costa, né, lugares litorâneos, onde as pessoas têm uma expectativa de vida mais alta do que em outros locais. E o documentário vai buscando explorar por quê que isso acontece, por que essas pessoas vivem mais nesses lugares. E uma dessas regiões é ao sul do Japão, num lugar chamado Okinawa. Vocês veem, talvez, que eu tenho uma origem parcialmente asiática. Eu sou neta de imigrantes japoneses que vieram para o Brasil há muito tempo. E aí, lá em Okinawa, eles falam sobre um termo que me interessa de compartilhar com vocês, chamado Ikigai. Ikigai é a razão pela qual nós nos levantamos todos os dias da nossa cama e vamos fazer o que fazemos. É o nosso propósito, que é a junção de 4 coisas. Aquilo que a gente ama fazer, aquilo de que o mundo precisa, aquilo que nós somos bons e boas fazendo e remunerados ou remuneradas para. No centro disso tudo é o nosso propósito, é a nossa transformação. É o motivo pelo qual nós fazemos o que fazemos todos os dias. Cada vez que uma instituição me dá a oportunidade de trazer a minha mensagem, de falar para vocês sobre a importância de um tema que é para mim tão profundo na minha família, é poder colocar o meu Ikigai em prática. Então, muito obrigada por me darem esse espaço, essa confiança, de me deixarem falar um pouquinho para vocês hoje. Nós ouvimos vocês. Alguns e algumas responderam a um questionário prévio, trazendo algumas perguntas e questionamentos ou provocações sobre temas relacionados à integridade. A gente está aqui hoje para responder. E aí a gente viu coisas assim, ó. Um novo código geralmente é desenvolvido para refletir mudanças. A gente teve uma fala de lideranças aqui e espera-se que seja mais abrangente, trazendo desafios éticos parte da nossa realidade. Que seja uma leitura simples, que reflita a nossa essência verdadeira, que seja aplicado para todo mundo, com isonomia da presidência, escalando até lá embaixo. Que deixe claro como se espera o relacionamento com todas as partes que se envolvem conosco e que seja moderno, amplamente disseminado, como nós estamos fazendo neste momento. Essa não é uma apresentação para a gente ler esse documento juntos e juntas. É uma apresentação para a gente aprender, se divertir até certo ponto e fazer trocas. E para isso, meus professores de oratória dizem que eu tenho uma cara de brava e que eu já chego falando de um tema que deixa as pessoas tensas, então que eu tenho que quebrar o gelo logo no início. É o que a gente vai fazer agora, assistindo a um rápido e divertido vídeo sobre foi brincadeira ou foi desrespeito?
brincadeira, levando a brincadeira, né? A brincadeira tem os dois se divertindo, os dois estão brincando juntos. Casos, como eu sei que vocês tiveram um evento aqui recente sobre assédio, é quando um passa o limite do campo do outro, e a brincadeira foi só legal para um lado, o outro já não achou divertido. Aqui a gente viu que os dois acharam graça da situação. Hoje a gente tem uma jornada de alguns tópicos para passarmos juntos e juntas que vai abranger as seguintes situações. Eu quero contextualizar um pouco o que foi dito aqui sobre as mudanças pelas quais nós estamos passando e estamos enfrentando nesta realidade. Como é que a gente toma decisões e fica atento e atenta para eventuais armadilhas que podem acontecer no nosso dia a dia, e essas armadilhas que a nossa própria mente cria. O reforço de que para tomar melhores decisões, documentos e orientadores de conduta são necessários. Portanto, o que eu chamei de a fonte única da nossa verdade ética. Depois a gente vai entender como o tema de respeito ou desrespeito acontece, já que em valores éticos o que a gente quer é que haja relações justas, íntegras e transparentes. Um resumo disso tudo e abrimos um espaço para nós conversarmos. Eu não estou aqui para convencer vocês a nada de que ter uma vida com ética e integridade é melhor do que sem, de que o Ikigai de vocês seja um propósito de trabalhar com integridade, compliance e transparência, mas vocês estão numa casa que fala sobre sistema, sobre colaboração. E desde as pirâmides do Egito até as grandes e modernas obras em Dubai, nada nessa vida, com grandes resultados, teve um esforço individual. Sempre foram esforços coletivos, o trabalho de várias cabeças pensando juntos. Esse é só um convite para vocês acompanharem essa exposição, portanto, até o fim. De uma coisa nós sabemos e não podemos negar, o mundo está mudando. Coisas que outrora ficavam numa mesa de escritório, hoje cabem em um dispositivo tecnológico que sai do bolso de vocês. O mundo está mudando e que bom que a gente vive hoje muito melhor do que a gente vivia no passado. Que bom que as nossas condições hoje são mais justas e que a gente para 1h30 do tempo de vocês para falar sobre uma pauta que no passado talvez não tivesse tanto protagonismo. Que o bom que o mundo está mudando, porque eu não sei quem de vocês que teria coragem de levar o seu parente nesse teleférico nos padrões de segurança dos anos 60. Apesar que eu não sei vocês, mas eu ainda acho esse padrão do lado direito meio perigoso também. Mas tá bom, tá melhor do que o que estava e daqui a alguns anos alguém vai trazer um slide semelhante a esse, mostrando como nós estamos evoluindo. Que bom que nós, enquanto profissionais de compliance, hoje lutamos para evitar que situações que até pouco tempo na história da humanidade eram comuns século XVIII, Revolução Industrial, eram normais numa sociedade. Trabalho análogo ao infantil, análogo ao escravo, que tanto existe hoje ainda, a escravidão hoje é muito maior do que era no passado, só que de outra maneira, e que bom que a gente está olhando para evitar que essas coisas aconteçam e sejam aceitas como algo normal. Que bom que nós temos voz e vez para estarmos hoje aqui, com tanta coisa ainda para ser conquistada, mas com mais opções do que as nossas avós e as nossas mães tiveram. Mas muito ainda para se lutar. Que bom que o mundo está mudando, não é? Se nós estamos evoluindo, significa que alguns dos nossos comportamentos não são mais legais, sob um duplo ponto de vista. E o primeiro é o literal, é o regulatório, é da letra da lei, mas o segundo é o que nem sempre a legislação prevê. É um legal social. Não é descolado, não é cool você desrespeitar outra pessoa. Não é descolado você ter atitudes assediadoras, moralmente assediadoras no trabalho. Mas não é crime previsto em lei o assédio moral no Brasil. E é o tema que mais me pedem para palestrar no nosso país desde 2019. E ainda não é crime. Só que ele não é legal, não é descolado. A gente sabe que alguns comportamentos não são mais legais, mas a gente nem sempre consegue enxergar com precisão se aquilo que nós estamos fazendo é um comportamento do passado, que lá ficou e lá deveria estar, ou é algo que eu consigo trazer para a minha realidade do agora. Ou seja,
Nós realmente achamos que o mundo é de um jeito, mas no fundo ele sempre está um pouquinho à frente. Nós temos uma tentativa de responder à complexidade que a realidade desenha ao nosso redor com os nossos comportamentos padrão. É o que a gente está fazendo agora, parando nesse momento para entender dilemas éticos e como responder a uma realidade complexa que se desenha na minha frente. Ou seja, nós temos uma zona de interseção, onde o mundo está e para onde ele está caminhando. Só que nós não conseguimos adaptar o nosso comportamento no mesmo tempo, em tempo real. E isso gera um chamado delay perceptivo. É quando os nossos hábitos do presente deveriam ter ficado no passado, mas eu, na complexidade humana que tenho, estou diante de um ponto cego ético. Eu não consigo perceber que aquele comportamento já não é mais legal, sob aquele duplo ponto de vista. Querem ver um exemplo que aconteceu comigo faz pouco tempo? Eu estava viajando e tinha uma moça ao meu lado, aos prantos. A gente estava para decolar de Curitiba, indo para, acho que era para o Rio de Janeiro. E ela chorando, chorando muito. Eu até achei que ela estava com gripe. Perguntei se precisa que chame a comissária de bordo para te trazer algum lenço, alguma água. Ela aceitou a ajuda e começou a compartilhar a história dela comigo. Resumo, ela estava saindo, se não me engano era daqui até de Cuiabá, passando por Curitiba, indo para o Rio, deixando um filho de 6 anos do seu primeiro casamento com o pai. Filho esse que ela só ia voltar a ver dali a 6 meses. E aí eu perguntei, mas o seu marido não aceita o seu relacionamento atual com o seu atual esposo? E ela falou, é porque agora eu tenho uma esposa. Quando é que eu, no meu delay perceptivo, ia imaginar que o motivo pelo qual o pai cerceava o acesso da mãe à criança é porque ela tinha entrado numa relação homoafetiva? Eu, no meu delay, na minha ignorância, no meu ponto cego ético, não considerei outras hipóteses. E assim acontece todos os dias, como aconteceu com a avó da Maitê. Ela não conseguiu perceber, mas não porque ela não quis, ela se esforçou. E no final a Maitê conta pra gente como foi essa história. Tinha muita dificuldade, porque no tempo dela era muito difícil explicar as coisas para ela, então ela nunca conseguia me chamar de Maitê. Então ela me chamava de Ale, me chamava de outras coisas, falava, mas Ale pode ser Alessandra, pode ser o que for, etc. Eu falei, vó, eu sei que Ale é de Alexandre. E ela não conseguia. Fiz cirurgia, já tinha feito minha readequação, já tinha feito uma série de coisas, e ela não conseguia. E fiz tudo, eu fiz greve de falar com ela, então eu parei de falar com ela, e daí eu falava assim, olha, enquanto você não me chamar de Maitê, eu não respondo o que você falar, fiz várias coisas que me doíam o coração. Até que eu desisti e falei, bom, minha avó não vai conseguir mesmo, ela me ama desse jeito e pronto. E eu sempre fui muito de escrever coisas, porque eu não conseguia expressar coisas, porque era muito difícil para mim falar o que estava dentro de mim. Então eu sempre fui escrever muitas cartas. E quando minha avó faleceu, a gente foi separar as coisas, que ela queria que doasse as coisas dela, eu achei uma caixa enorme, uma caixa cheia de cartões. E daí dentro dos cartões, né, todos, né, que nem esse aqui, né, dentro de todos os cartões que eu escrevia do seu neto Alexandre, ela riscou e escreveu em todos os cartões Maitê. Então ela nunca disse, mas ela escreveu. Em todos os lugares ela escreveu, da sua neta Maitê. Ela escreveu um azinho assim em volta e colocou Maitê em todos eles, mesmo nunca tendo falado Maitê na vida. E é por isso que eu digo que as pessoas mudam se quiserem mudar. Eu dei uma aula semana passada e passei esse vídeo e uma menina saiu, era no início já da aula, ela saiu e só voltou ao final, acho que 2 horas depois. E ela se identificou com esse vídeo. A irmã dela tinha passado por um processo de transição, mas a irmã estava indo embora, morar em outro país. E ela só conseguiu chamar a irmã pelo nome dela no dia da partida, no aeroporto. A gente muda se quiser mudar, mas nós precisamos perceber os pontos que demandam essas atualizações. Por isso, quero trazer para vocês um pouco de neurociência e explicar como nós tomamos mentalmente decisões. Todos os dias são milhares, mais de 30 mil decisões que vocês e eu escolhemos, desde um chá, um suco ou um café no café da manhã, até situações mais complexas como o valor de uma proposta, se eu contrato fulano ou beltrano, questões mais estruturais da nossa vida. E para facilitar, já que são milhares de decisões todos os dias, nós criamos atalhos, também conhecidos como hábitos. Um hábito que eu criei faz uns 4 anos é para facilitar uma decisão que me tomava mais tempo, de escolher a minha roupa,
desde que eu comecei a dar mais palestras, para facilitar a minha decisão, eu criei o hábito de sempre selecionar uma paleta na cor do logo dos meus clientes. Estou até combinando, né? Quando eu cheguei, eu falei, nossa, eu estou quase no azul. Depois me falaram que a cor da cultura era roxa. Falei, puxa, eu dei o meu melhor, agora não vai rolar voltar para casa. Mas tá bom. A intenção foi boa. Eu estou aqui nessa paleta parecida com o fundo, pelo menos. E outra informação importante é que quase a totalidade dessas 35 mil decisões é feita numa camada inconsciente do nosso cérebro. É aqui que nós armazenamos esses hábitos, esses empurrõezinhos, essas tomadas de decisões subconscientes, e é aqui que está o perigo da decisão antiética. Porque algumas coisas ficaram no passado e eu reconheço enquanto ser humano que eu não percebo essas atualizações. E se eu transformei em um hábito uma decisão antiética, para eu retransformar e reconfigurar essa programação neural, cerebral, eu preciso estar atenta a 4 principais armadilhas da mente humana, das quais nós não conseguimos escapar, mas que, se nós reconhecermos, a nossa vida fica mais fácil. A primeira delas é o viés de confirmação. Nós tendemos a aceitar de uma forma quase que irracional algumas informações que confirmam as nossas crenças anteriores. E a gente tende a refutar aquilo que contraria. Não, mas falaram que a Letícia foi lá e fez uma coisa errada, antiética. Ai, mas ela deu uma palestra lá pra gente hoje, profissional de compliance. Duvido que isso tenha acontecido. A gente refuta, porque isso vai contra aquilo que está na nossa zona de conforto. Mas sempre duvidem daquilo que a mente de vocês diz. Quando vocês estiverem diante de uma possível oferta de brinde, presente, por exemplo, que é um dos temas sensíveis de códigos, percebam aquilo que a mente está dizendo e duvidem daquilo se aquela realmente pode ser a melhor alternativa. A segunda armadilha é a heurística do afeto, quando a gente pega atalhos para tomar decisões e simplifica algo que deveria parar, pensar e refletir mais antes de ter aquela mesma atitude. Nós recorremos às emoções para pensar naquilo que nós vamos decidir e elas são grandes vilãs para boa tomada de decisão, porque elas nos desviam daquilo que é racional. E todos e todas nós somos influenciadas pelas emoções. Só que essas promessas de atalho, do tipo, compre esse produto, perca 20 quilos em 2 semanas, a gente gosta disso, né? Quem não gosta de ficar pensando, se ganhar na Mega Sena, o que eu vou fazer? É gostoso isso, porque afaga. E aqui que está a armadilha da heurística do afeto, elas agradam as nossas emoções. Terceira é a dissonância cognitiva. Então, todos nós, quando tivemos ou temos os nossos 18 anos e nos envolvemos em um relacionamento, achávamos àquela altura que ficaríamos com aquela pessoa para o resto da vida. Talvez alguns e algumas estejam nessa situação. O meu esposo foi meu primeiro namorado, por exemplo, coitado. Mal sabia no que estava se envolvendo, mas eu falei, primeira chance, né? Então vamos ficar juntos agora até o fim, porque eu comecei a namorar tarde já. E se eu perguntasse para ele, quando a gente era jovem, você acha que você vai ficar comigo para o resto da minha vida? Você vai me amar para sempre? Ele, na euforia da jovialidade da sua adolescência, diria sim. Mas se ele fosse racional, ele diria, Letícia, eu estou agora influenciado por um alto estágio dopaminérgico de emoções e a resposta correta para a sua pergunta é não. Mas ele não ia me frustrar naquele momento, né? Sorte que por enquanto está dando tudo certo. E por fim, a nossa armadilha de pensamento intuitivo. Chegar a conclusões irracionais com base em julgamentos morais, sem parar para refletir muito naquilo. Todos os dias vocês e eu somos pegos e pegas diante dessas armadilhas. Para evitar decisões antiéticas, atenção, sair do ponto cego e entender, opa, será que eu estou sendo influenciada por algum tipo de enigma que eu não estou enxergando? As part of an experiment to explore the human mind, we asked 22 people to solve the same riddle and recorded their responses. Feel free to participate also. Are you ready? The riddle. A father is about to bring his son to a job interview, applying for a position at a large stockbrokers company in the city. Just as they arrive at the company's parking lot, the son's phone rings. He looks at his father, who says, "Go ahead, answer it." The caller is the trading company CEO, who says, "Good luck, son, you
takes the call and once again looks at his father, who is still next to him in their car. How is this possible? He gets a call from the CEO, but it says, "Good luck, son." But he was next to him. So it's not the father. I think it was probably an audio recording of his father. Maybe he made a demo tape. Like he has two fathers? This is a hard one. Maybe it's a word joke, like it's the grandfather of the son. No, I think his name is Son. I don't know. Maybe it's just like an old man, calling a younger guy son. I have no idea. The answer. It's his mother. Oh, that's so stupid. Yes, of course. I should have thought of that, yes. The CEO is a woman. So I'm biased. In a sense. Is this about diversity and inclusion? It's really mind-blowing, actually. So I always thought that I'm not very sexist. But in spite of that, I think these subconscious biases are there in everyone's mind. How much bias I still have in terms of thinking that the CEO needs to be a man. Yeah, I definitely was picturing a man. They identify with males more than females these days. Why can't women also be CEOs or doctors or right? When I think about a CEO or someone that's high positioned within a company, I mostly think of man. And it's a shame, I think. And that's so weird because I'm a CEO and I'm a woman. And I want to be a CEO. Why didn't I think about that? I believe women can absolutely be CEOs, and that's definitely something that we should work on, especially when you're saying that so many people have been told this riddle and most people haven't gotten it. Women make great CEOs and great leaders as well. And yet only 5% of Fortune 500 CEOs are women. Let's change our mindset. Retiradas as particularidades do idioma, né? Eu sei que alguns devem ter comentado que no inglês o artigo não é definido, ou seja, não é o ou a CEO, é the CEO. Mas ok, aqui é um exercício para nós desafiarmos os nossos vieses. Quanto de vieses subconscientes nós ainda temos a ponto de imaginar que certos comportamentos ainda são legais, são cool, não dar um bom dia para um colega, não respeitar de uma forma igualitária, não tratar de maneira justa. Vocês lembram daquela estátua da justiça sentada com uma venda, uma espada e uma balança? Ela é poderosa na espada, ela é equilibrada nos pesos e ela é incapaz de distinguir entre quem ela está julgando, porque todos aos olhos da lei devem ser iguais. Portanto, o nosso sistema de tomada de decisões varia entre este que é composto por hábitos, comportamentos automatizados, chamado de sistema 1. A gente quase não coloca esforço aqui para tomar decisões. Não é fruto de escolhas conscientes, porque elas foram automatizadas. As emoções e os hábitos estão aqui dentro. Essas são as nossas armadilhas. Transformar em decisões simples, éticas, aquilo que devia ser de sistema 2, complexo, parar para pensar antes de ter certa ação. O sistema 2 é um modo lento, intencional. Eu coloco atenção plena àquilo que está sendo feito. Eu associo isso às sensações de reflexão sobre aquela situação. Dificilmente vocês vão tomar uma decisão importante na vida de vocês sem refletirem aprofundadamente. Para que escola o seu filho vai, por exemplo? É uma decisão importante no futuro dessa criança. Para depois passar essa decisão para sistema 1, e esse sistema trabalha para criar justificativas e racionalizar. Só uma outra história engraçada. Eu não gosto de coentro. Eu sou uma verdadeira hater do coentro. E eu sou casada com um português. Então, vocês imaginem um desafio que não é para mim. E hoje eu estava lá almoçando no restaurante, peguei um vinagrete na minha salada, que tinha o quê? Claro. E aí eu estava postando nos meus stories, assim, falei, peguei um coentro, tô triste, tô sofrendo. E depois eu fui lá, justifiquei que eu precisava comer um pudim para limpar o meu paladar, é claro. Eu transformei essa justificativa numa racionalização do quê?
não gosto desse gosto, eu vou comer um doce, embora esteja fora do meu regramento alimentar, só para dizer que eu preciso, só para eu ter uma justificativa para, no fundo, comer o pudim. E a gente consegue transformar decisões complexas em hábitos. Alguém aqui é esportista, amador ou semiprofissional, profissional, que esteja nesta plateia? No remoto, talvez, alguns e algumas. Eu não sei se você já chegou aqui esse negócio do beach tênis. Se alguém quiser jogar hoje à noite, me avisa. Gente, eu agora sou a dessas, jogo beach tênis. E para você transformar uma decisão complexa, se eu vou pensar em colocar a bola X ou Y em uma decisão automatizada rápida, é hábito. É esforço, porque todo o processo de expertise, de eu tomar uma decisão complexa ética em algo rápido, quando um cliente me faz uma pergunta sobre uma investigação complexa e rápido a gente consegue chegar à resposta, é porque por 8 anos eu estou fazendo isso todos os dias. E a gente consegue, por exemplo, dirigir, tocar um instrumento, praticar um esporte de maneira a beirar a nossa melhor performance, porque todos ou quase todos os dias a gente faz isso. E o que nós precisamos fazer em termos éticos é a mesma coisa. É esquecer que existe um código sobre a nossa mesa ou perto de nós a ser consultado pontualmente, para lembrar que todos os dias, em diversos momentos das nossas vidas, os dilemas éticos existem, mas nós nem sempre paramos para olhar para eles. Porque eu duvido que dentro daquelas 35 mil decisões, nenhuma delas todos os dias envolva alguma questão ética que vocês precisem parar para refletir a respeito. Se elas são simples ou complexas, são outras histórias. É por isso que até nós nos tornarmos conscientes, quem vai dirigir a nossa vida, e a gente vai chamar isso de destino, é o nosso inconsciente. Esse é um convite para nós nos apropriarmos das decisões que nós tomamos e, em termos éticos, que elas sejam trazidas para Sistema 2. Que a gente pare para pensar naquilo que está sendo feito e revisite todos os dias os nossos comportamentos. Como seres humanos, como vocês e eu, dotados de tantas falhas e coisas que a gente pode melhorar todos os dias, reconhecendo que somos, sim, influenciados por emoções, por pontos cegos éticos, por vieses inconscientes. E nessa humildade, reconhecendo isso, sim, tentar tomar melhores decisões. Para então encerrarmos este primeiro grande bloco, né, o meu tempo urge, nós precisamos falar sobre bons orientadores de conduta, porque a gente acabou de ver que o mundo está evoluindo, que nem sempre nós tomamos as melhores decisões e que a gente reconhece isso. Que nós temos sabedoria suficiente para entender que somos seres em constante aprendizado. Que somos e estamos melhores do que estávamos no passado e queremos melhorar todos os dias. Para isso, nós precisamos de bons orientadores. Dentro de empresas chamadas de fontes únicas de verdade, em termos de conduta, o nosso código. Uma rápida retrospectiva histórica da humanidade. Desde Egito, 3.000 anos antes de Cristo, a deusa Mat, que é a deusa da justiça, já impunha os seus preceitos para falar sobre regras de conduta na sociedade. Passando depois para a Suméria, alguns séculos depois, trazendo códigos de leis. Na Babilônia, um conhecido que é o Código de Hammurabi. Depois, em Atenas, o Código de Leis da Grécia, que veio com um Draco sendo bastante duro nas suas decisões. Em Roma, no sistema legal do Império, chegando até, na modernidade, a nossa Carta Magna. E só para fins de curiosidade, tem gente que fala que a Constituição brasileira tem muito tempo. O Código de Hammurabi foi um dos primeiros códigos de leis da história. Eram 281 itens a serem cumpridos e ele durou 42 anos. A nossa Constituição tem 35 anos até hoje. A Constituição brasileira que mais durou levou 65 anos para ser alterada. E por isso a gente precisa de códigos como esses, porque eles orientam a nossa melhor tomada de decisão, já que dilemas estão acontecendo todos os dias. E já que a gente precisa de autonomia para decidir. Dentro de instituições, se cada um de vocês criar suas próprias regras e tomar as suas decisões da forma como acredita ser a melhor, talvez nós tenhamos alguma dissonância naquilo que o sistema como um todo prega e demonstra nas suas ações. Então, nós precisamos dessa autonomia e precisamos fortalecer o bem social através das nossas regras de conduta. Nossos papéis, como a gente acabou de falar, precisam de constante revisitação
Para isso, é preciso ter claro o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. O melhor lugar de consulta para isso tudo, portanto, é o novo código, o código que foi atualizado. Eu não inventei esse termo. A fonte única da verdade vem da área de gestão de projetos. Algumas pessoas em tecnologia usam também. É um lugar onde a gente centraliza as respostas para os nossos grandes dilemas, que no caso de uma empresa pode ser, por exemplo, um guia da marca para fins de marketing e posicionamento. Em termos de conduta, é o nosso código e por aí vai. Com vocês, portanto, o novo código de ética e conduta. Todos já têm o acesso virtual e em breve receberão fisicamente também. E como eu disse, a gente não vai ler esse código juntos nessa apresentação, mas vai provocar vocês acerca de alguns temas que são importantes. Eu adoro esse vídeo, ele fala um pouco sobre a empatia, o respeito e a interação com o outro, que são princípios que a gente quer fortalecer aqui também. Fofinho, né? Essas animações acabam com a gente. A gente precisa cuidar da ética todos os dias, para não anestesiar a nossa consciência e começar a chamar certos comportamentos de normais. É entender que diante de alguém em situação de dor, de sofrimento, alguma possível vítima, nós podemos ajudar. Esses dias eu estava entrevistando um rapaz que tem sido vítima de discriminação numa empresa por uma deficiência física que ele tem. E quando eu estou fazendo essas entrevistas, eu tenho que manter uma seriedade porque eu estou ali fazendo um trabalho, né? Mas a minha vontade às vezes é de chorar junto com a pessoa e dar um abraço nele, tentar acolhê-lo, porque a fala que eu ouvi que me tocou muito foi: ah, Letícia, mas isso para mim sempre foi normal, na escola, nas outras empresas pelas quais eu passei. Não deve ser mais normal num momento e num mundo em que a gente para falar sobre ética, sobre integridade e garante espaços seguros para vocês abrirem seus corações sobre coisas que lhes incomodam em termos de conduta e comportamento. Não deve ser normal mais aceitar esse tipo de comportamento. E é triste ver que alguém entenda que não, que aquilo era normal. Vamos mudar essa mentalidade, portanto, e as nossas decisões. Para reforçar a nossa fonte única de verdade, sabe, é que aqui sempre é calor, né? O ano todo? Ou vocês têm temporadas de frio? Eu moro em Curitiba. Vamos dizer que não, mas vocês sabem que eu vim para cá, eu nunca tinha vindo aqui para a região de vocês, e eu vim para cá no carnaval desse ano. Fui para Chapada e fui para o Pantanal, eu gosto de fazer trilha. E eu estava falando com elas, nossa, eu acordava assim 6, 7 horas, estava parecendo Curitiba. Neblina, cerração, frio. Falei, meu Deus, eu vim aqui procurando outro tipo de turismo, né? Mas tudo bem, eu moro num lugar que sofre com mais oscilações climáticas. E quando a gente está esperando o inverno chegar em Curitiba, a temperatura às vezes chega abaixo de 0, a gente tira aqueles casacões, né, e coloca mais para frente no armário, reorganiza a casa para esperar a nova estação chegar. Foi exatamente esse o trabalho feito aqui. Vocês já tinham um documento, uma fonte única de verdade ética, que foi revisitada para ser reconstruída e transformada para essa nova estação que agora chega. A fonte única é porque, como nós falamos, todos e todas vocês tomam as suas decisões todos os dias e compõem esse sistema.
Várias pessoas que trabalham juntas em prol de certos resultados. E para que isso aconteça de uma maneira fluida e enérgica, é preciso que nós tenhamos um alinhamento de decisões. Só que a gente não pode tomar essas decisões rápidas, automatizadas e eficazes, sem ter bases fundamentadas de consulta. Por isso, a gente precisa de um local único e uma fonte confiável para nós recorrermos aos nossos dilemas. E vocês não vão encontrar as respostas complexas para os dilemas que vocês procuram em um documento. Busquem as demais informações, a área, caso isso aconteça. Ah, Letícia, será que aquilo ali foi um caso de assédio ou não? Talvez a gente não saiba responder. A gente precisa de mais detalhes para aprofundar na resposta verdadeira. E atingir essa fonte é um estado de normalização. É muito difícil chegar numa empresa e dizer que a ética virou o estado normal da decisão. Porque isso requer um grau de consciência, aprofundamento e maturidade muito grande. Mas é o que nós estamos trabalhando para atingir, não é? Chegar a essa normalização, essa arrumação da casa, sob o ponto de vista de que a estação mudou e a gente reorganizou aquilo que tinha para entregar. Reorganizou um conteúdo para melhor dividi-lo dentro de um documento, eliminou assuntos que estavam duplicados e deixou os links facilitados para vocês consultarem e tomarem melhores decisões. Isso porque vocês já sabem, mas não custa lembrar, eu adoro esse slogan da Azul, que respeitar pessoas, meio ambiente, eu vou passar rapidamente pelos grandes tópicos desse documento, para a gente já fazer a nossa interação, se relacionar com públicos de interesse, usar recursos da entidade adequadamente, saber como responder a uma oferta ou um recebimento de brinde, presentes, hospitalidades, como enxergar um conflito de interesses, como se comportar em ações de patrocínio e utilização da marca, ações de representação e influência, segurança da informação, privacidade e confidencialidade. Todos esses assuntos descritos nesse documento, que a gente procura aprofundar, mas mais do que vocês fazerem essa leitura e saberem onde reportar, caso seja necessário, é a gente entender o que ali diz. Porque à medida que nós centralizamos essas respostas num mesmo documento, a gente consegue ter nele a nossa fonte de verdade e de respostas sobre os nossos próprios dilemas éticos, sobre aquilo que é a nossa verdade, aquilo que é a nossa resposta para aquelas 35 mil decisões. Só que vocês não vão ter essas respostas prontas, como eu falei, portanto, reflitam da seguinte forma: será que eu estou infringindo alguma lei? E se para qualquer uma dessas perguntas que vocês vão ver em tela, a resposta seja não, a gente já sabe que pode parar. Talvez não seja uma infração legal, Letícia, mas acho que eu ficaria constrangido em falar sobre o que eu fiz para minha família e para os meus colegas. Eu não conseguiria dar 100% de transparência para aquela decisão. Aí eu estou meio insegura de como me comportar ou como fazer essa interação em relação àqueles assuntos. Ou a minha atitude é contrária à missão, aos valores que vocês defenderam tão bem aqui de cor. Eu analisei todas as particularidades ou não? Ainda tem um detalhe que me gera dúvida. Eu consultei todas as áreas? Eu adoro esse checklist de perguntas, porque ele nos leva para um outro lugar, além daquilo que o código está propondo, para um lugar de reflexão mais profunda e densa. Ou então aquela frase que aqui foi dita, eu devia ter trazido o meu ukulele para tocar e cantar, mas vai rapidinho ser na capela. Desculpem a desafinação. Lembra aquela música? O que você faz quando ninguém te vê fazendo? Ou o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver? Se a sua vida fosse um filme passado no cinema sem cortes, você chamaria a tua família para assistir? Todas as nossas decisões, a gente tem orgulho daquilo que nós decidimos em público, a céu aberto, sem edições.